meio do horário mais movimentado do prédio empresarial, Dona Teresa tirou lentamente o crachá da portaria e colocou sobre o balcão. O gerente pegou o crachá sem olhar para ela e disse apenas: "Você pode ir embora agora." Algumas pessoas que aguardavam o elevador pararam por um instante para olhar a cena. Aquela não era uma situação comum. Dona Teresa trabalhava ali havia muitos anos. Era conhecida por chegar cedo, sair tarde e nunca causar problema. Mesmo assim, naquele momento, ela estava sendo dispensada na frente de todos. Dona Teresa não discutiu. Não levantou a voz. Apenas começou a guardar suas coisas dentro da bolsa com movimentos lentos, como alguém que já sabia que aquela conversa não mudaria nada. Foi então que um pequeno caderno azul, gasto nas bordas, escorregou de suas mãos e caiu no chão do saguão. O som foi discreto, mas suficiente para chamar a atenção de um homem que acabava de entrar no prédio. Ele se abaixou para pegar o caderno antes que alguém pisasse nele. Quando abriu as páginas para devolvê-lo, algo chamou sua atenção imediatamente. Havia um mesmo nome escrito repetidas vezes, linha após linha, página após página. O nome era Lucas. O homem levantou os olhos lentamente para Dona Teresa, percebendo que havia algo naquela história que ninguém ali parecia entender ainda. Mas antes de continuar essa história, me conta uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo agora? Eu sempre gosto de imaginar essas histórias chegando em diferentes lugares do Brasil. E se você gosta de histórias reais, emocionantes, e que mostram coisas que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia, se inscreva no canal agora, porque aqui toda semana aparecem histórias que fazem a gente enxergar as pessoas de uma forma diferente. Agora presta atenção no que aconteceu depois que aquele caderno azul caiu no chão. Porque aquele pequeno objeto guardava uma verdade que ninguém naquele prédio estava preparado para descobrir. O homem que havia pegado o caderno era Ricardo Valente, um dos empresários que mantinha escritório no prédio. Ele não era alguém que costumava se envolver com situações da portaria. Entrava, subia para o escritório e seguia o dia normalmente. Mas naquele momento algo naquele caderno chamou sua atenção. As páginas estavam cheias de anotações simples, feitas com uma caneta azul comum. Não pareciam registros de trabalho. Também não eram listas de compras. Em quase todas as páginas aparecia o mesmo nome: Lucas. Algumas vezes acompanhado de datas. Outras vezes de pequenos números ao lado. Ricardo olhou rapidamente para Dona Teresa. Ela havia percebido que o caderno estava aberto em suas mãos. E pela primeira vez desde que a situação começou, o rosto dela mostrou preocupação. Ela estendeu a mão para pegar o caderno de volta. "É só um caderno de anotações", disse em voz baixa. Ricardo entregou o objeto, mas não conseguiu esconder a curiosidade. "Quem é Lucas?" Dona Teresa segurou o caderno contra o peito por um instante antes de responder. "É alguém importante." Ela fechou a bolsa rapidamente, como se aquele assunto não pudesse continuar ali. Mas a pergunta já havia sido feita. E algumas pessoas no saguão agora observavam a cena com mais atenção. O gerente, que ainda estava ao lado da portaria, cruzou os braços. "Isso não tem relação com o trabalho", disse ele. "Dona Teresa já está de saída." A frase foi dita de forma definitiva. Mas Ricardo ainda olhava para o caderno. Algo naquela repetição de nomes parecia carregar mais significado do que uma simples anotação, e ele decidiu que precisava entender o que estava acontecendo ali. Ricardo guardou a cena na memória por alguns segundos. O caderno azul, o nome repetido, as datas, e a forma como Dona Teresa havia reagido ao perceber que ele tinha visto as páginas. Aquilo não parecia algo trivial. Ele se aproximou um pouco mais da portaria. "Desculpe perguntar de novo", disse ele com calma. "Mas esse Lucas é seu filho?" Dona Teresa hesitou antes de responder. "Não." Ela parecia escolher as palavras com cuidado. "É meu neto." Algumas pessoas no saguão voltaram a olhar na direção da conversa. Ricardo percebeu que ela segurava o caderno com mais força agora. "E essas anotações?"
Dona Teresa desviou o olhar para o chão por um instante. São só coisas que eu preciso lembrar. A resposta parecia simples demais. O gerente então deu um passo à frente. Senhor Ricardo, com todo respeito, isso realmente não diz respeito à administração do prédio. Ele pegou o crachá da mesa novamente. Dona Teresa já encerrou suas atividades aqui. A frase criou um silêncio desconfortável no ambiente. Alguns funcionários que aguardavam o elevador permaneceram ali, como se sentissem que algo mais estava prestes a acontecer. Ricardo olhou novamente para o caderno azul e percebeu um pequeno detalhe que não havia notado antes. Em várias páginas havia também valores escritos ao lado das datas. Números pequenos, mas sempre organizados, como se fossem registros de pagamentos. Ele levantou os olhos novamente. Agora havia uma nova pergunta que não saía de sua cabeça. Pagamentos de quê? Ricardo não insistiu imediatamente. Em vez disso, virou-se para um dos seguranças que trabalhava no prédio. Dona Teresa trabalha aqui há quanto tempo? O segurança respondeu sem hesitar. 12 anos. Ricardo ergueu as sobrancelhas. 12 anos era muito tempo para alguém simplesmente ser dispensado daquela forma. E ela costuma faltar? O segurança balançou a cabeça. Nunca vi faltar. Outro funcionário que estava perto completou. Ela sempre chega antes de todo mundo. Ricardo voltou a olhar para Dona Teresa. Agora a situação parecia ainda mais estranha. Uma funcionária que nunca faltava. Mais de uma década de trabalho. E mesmo assim sendo dispensada no meio de uma manhã comum. Então por que ela está saindo hoje? A pergunta foi feita diretamente ao gerente. O homem respirou fundo antes de responder. Problemas pessoais. Que tipo de problemas? O gerente pareceu incomodado com a insistência. Situações externas que estão interferindo no funcionamento da portaria. A explicação soou vaga. Ricardo olhou novamente para o caderno azul. As datas. Os números. O nome Lucas repetido várias vezes. Aquilo não parecia um simples problema pessoal. Parecia um registro, um tipo de controle. Como se cada página representasse algo importante. E naquele momento, Ricardo começou a perceber que talvez a história daquele caderno ainda estivesse longe de ser entendida. Ricardo pediu licença e falou discretamente com outro funcionário da segurança. Você sabe o que aconteceu? O homem olhou rapidamente para Dona Teresa antes de responder. Ela tem saído mais cedo há alguns dias. Para quê? Hospital. A resposta foi direta. Ricardo voltou a olhar para o caderno. Agora as datas e os valores faziam mais sentido. E esse Lucas? O segurança respondeu em voz baixa. É o neto dela. O que aconteceu com ele? O homem demorou um pouco antes de falar. Acidente. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele está no hospital? Não. Ele está fazendo fisioterapia. Agora o significado das anotações parecia começar a se revelar. Cada data, cada valor, talvez representasse uma sessão de tratamento. Ricardo voltou a olhar para Dona Teresa. Ela estava parada ao lado da portaria segurando a bolsa com as duas mãos. O gerente então se aproximou novamente. Dona Teresa, precisamos do crachá agora. A frase foi dita com mais firmeza. Ela abriu a bolsa lentamente e pegou o crachá antigo. Mas quando fez isso, o caderno azul ficou novamente visível. E dessa vez, algumas páginas se abriram. Ricardo viu uma frase escrita com mais força do que as outras. Lucas, não desistir. Agora, ele tinha certeza. Aquele caderno não era apenas um bloco de anotações. Era um registro de uma luta. E ele precisava entender até onde aquela história realmente ia. O gerente já demonstrava impaciência com a situação. O movimento do prédio continuava ao redor, mas agora várias pessoas observavam discretamente a cena na portaria. Alguns fingiam olhar o celular. Outros esperavam o elevador mais devagar do que o normal. Era evidente que algo incomum estava acontecendo. O gerente estendeu a mão novamente. Dona Teresa, o crachá. Ela entregou o cartão de identificação com cuidado,
como quem segura algo que fez parte da própria rotina durante muitos anos. O gerente colocou o crachá sobre o balcão. A administração decidiu que precisamos de alguém que esteja totalmente disponível para o trabalho. A frase parecia calculada, mas também parecia injusta. Ricardo percebeu que Dona Teresa apertava a bolsa com força. O caderno azul estava dentro dela agora, escondido novamente. "O senhor pode explicar melhor isso?" perguntou Ricardo. O gerente respondeu sem hesitar. "Ela tem saído do posto durante o horário de trabalho." "Para ir ao hospital", disse Ricardo. O gerente cruzou os braços. "Não podemos administrar problemas pessoais de funcionários." Algumas pessoas no saguão trocaram olhares discretos. Dona Teresa não respondeu nada, mas a forma como ela segurava a bolsa mostrava que aquela conversa estava longe de terminar ali. Ricardo permaneceu parado por alguns segundos. Ele já havia visto muitos conflitos empresariais ao longo da carreira, mas havia algo naquela situação que parecia diferente. Talvez fosse a forma como Dona Teresa permanecia em silêncio. Talvez fosse o caderno azul. Ou talvez fosse o fato de que várias pessoas ali pareciam sentir que algo estava errado. "Quantos dias ela saiu mais cedo?" perguntou Ricardo. O gerente respondeu rapidamente. 3 vezes nas últimas semanas. "E ela avisou?" "Avisou." Ricardo inclinou a cabeça levemente. "Então não foi abandono de posto." O gerente suspirou. "Não estamos discutindo regras jurídicas aqui." Ele pegou alguns papéis da mesa. "Apenas precisamos reorganizar a equipe." Nesse momento, Dona Teresa finalmente falou. "Eu pedi só alguns dias." A voz saiu baixa, mas clara. "Eu expliquei o motivo." O gerente respondeu sem olhar diretamente para ela. A administração avaliou a situação. Ricardo percebeu que algumas pessoas no saguão agora observavam sem disfarçar. O silêncio havia se transformado em tensão. E Dona Teresa ainda segurava a bolsa com o caderno dentro, como se aquele pequeno objeto fosse a única coisa que restava explicar naquela história. Ricardo respirou fundo. "Dona Teresa, posso ver o caderno de novo?" Ela hesitou, mas depois de alguns segundos abriu a bolsa. O caderno azul apareceu novamente. As páginas estavam gastas, dobradas em algumas pontas. Ela entregou o objeto lentamente. Ricardo abriu uma das páginas centrais. Agora ele observou com mais atenção. Havia colunas simples desenhadas à mão. Data, valor. E ao lado, pequenas observações. Em várias linhas aparecia algo semelhante. Físio, Lucas. Em outras páginas, transporte, consulta. Era um controle de despesas. Mas não parecia algo recente. Algumas páginas estavam preenchidas desde meses atrás. Ricardo virou outra folha. Na parte inferior havia um cálculo, uma soma de valores, e ao lado uma anotação curta. Última sessão paga. Ricardo levantou os olhos. "Isso é o tratamento do seu neto?" Dona Teresa confirmou com um pequeno movimento de cabeça. Agora o caderno deixava de ser apenas curioso. Ele era uma evidência clara de algo muito maior. E todos ali começaram a perceber isso ao mesmo tempo. O gerente parecia cada vez mais desconfortável. Ele olhou para o relógio. "Senhor Ricardo, com todo respeito, isso está se tornando uma situação desnecessária." Ricardo fechou o caderno lentamente. "Desnecessária para quem?" O gerente respondeu de forma firme. "Para a operação do prédio." Ele pegou o crachá novamente e o colocou dentro de uma pasta. Dona Teresa já encerrou suas atividades aqui. Algumas pessoas no saguão trocaram olhares. Agora a situação parecia ainda mais pesada. Dona Teresa manteve o olhar baixo. Ricardo então abriu novamente o caderno. Na última página havia uma anotação diferente. A escrita parecia mais pressionada, como se tivesse sido feita em um momento de preocupação. "Última sessão possível." Abaixo disso estava o nome novamente. Lucas. E nenhum valor ao lado. A página seguinte estava em branco. Ricardo percebeu que aquela página vazia talvez dissesse mais do que todas as outras juntas. Ricardo olhou diretamente para Dona Teresa. "O que acontece depois da última sessão?" Ela demorou alguns segundos para responder.
A fisioterapia para. O silêncio no saguão ficou mais pesado. E o que isso significa? Dona Teresa respirou fundo. Significa que ele pode não voltar a andar. A frase foi dita de forma simples, sem dramatização, apenas como um fato. Algumas pessoas no saguão desviaram o olhar. O gerente permaneceu em silêncio. Ricardo voltou a olhar para o caderno. Cada linha agora parecia representar algo muito maior. Cada valor, cada data, cada esforço. E naquele momento ficou claro para todos que aquele caderno não era apenas um registro. Era o mapa de uma luta silenciosa. E ainda faltava descobrir por que aquela luta estava sendo interrompida ali. Ricardo manteve o caderno aberto por alguns segundos. Agora as páginas pareciam contar uma história muito diferente da explicação que o gerente havia dado. Cada anotação representava uma sessão de fisioterapia. Cada valor anotado parecia ter sido calculado com cuidado. E a última página, com aquela frase simples, última sessão possível, deixava claro que Dona Teresa vinha tentando manter o tratamento do neto por conta própria. Ricardo olhou novamente para o gerente. O senhor sabia disso? O gerente demorou um instante antes de responder. Ela comentou algo sobre problemas familiares. Problemas familiares? Repetiu Ricardo. Ele levantou o caderno. Isso aqui são meses de registros. O gerente respirou fundo. Nós não podemos resolver a vida pessoal de cada funcionário. A resposta soou burocrática demais para a situação. Ricardo então perguntou. Ela pediu quantos dias? Dona Teresa respondeu em voz baixa. 2. O silêncio no saguão ficou ainda mais pesado. 2 dias. Depois de 12 anos de trabalho. Algumas pessoas que aguardavam o elevador agora observavam abertamente a conversa, e pela primeira vez desde que a situação começou, parecia claro que a decisão da administração começava a perder força diante de todos. Ricardo voltou a folhear o caderno. Entre as páginas havia pequenas notas escritas à margem. Algumas eram lembretes simples. Outras pareciam tentativas de organização. Mas uma frase chamou sua atenção. Estava escrita no canto inferior de uma página mais antiga. Lucas tentou levantar hoje. Ricardo ergueu os olhos lentamente. Quando aconteceu o acidente, Dona Teresa respondeu. 1 ano atrás. E ele está melhorando? Ela demorou um pouco antes de responder. Estava. Ricardo entendeu o que aquilo significava. O tratamento vinha funcionando, mas agora estava prestes a parar. Ele fechou o caderno lentamente. Agora não havia mais dúvida. A história daquele caderno não era apenas sobre dinheiro. Era sobre tempo. Tempo suficiente para continuar tentando. Ou tempo perdido que talvez nunca pudesse ser recuperado. E naquele momento, o silêncio no saguão dizia mais do que qualquer discussão. Ricardo colocou o caderno sobre o balcão da portaria. Ele abriu novamente a última página. Todos ali podiam ver agora as anotações, as datas, os valores e a frase que encerrava as páginas preenchidas. Última sessão possível. Ricardo olhou para o gerente. Isso aqui mostra que ela manteve esse tratamento sozinha durante meses. O gerente não respondeu imediatamente. O que exatamente a administração decidiu? Perguntou Ricardo. Substituir a função. Hoje? Hoje. Ricardo passou a mão pela página final do caderno. E ninguém avaliou o motivo desses horários? O gerente evitou responder diretamente. Não temos estrutura para lidar com situações individuais. Ricardo, então, empurrou o caderno alguns centímetros sobre o balcão. Agora o objeto estava visível para todos que estavam ali. Esse caderno é a estrutura que ela encontrou. O gerente permaneceu em silêncio. E naquele momento ficou claro para todos no saguão que aquela pequena prova física havia mudado completamente a forma como a história estava sendo vista. Ricardo pegou novamente o caderno. Quantas sessões ainda faltam? Dona Teresa respondeu após alguns segundos. Muitas. E quanto custa cada uma? Ela disse o valor. Algumas pessoas no saguão trocaram olhares. Não era um valor absurdo para uma empresa,
Mas para uma porteira que sustentava a própria casa, parecia impossível manter aquilo sozinha por muito tempo. Ricardo então fez uma pergunta simples. Se o tratamento continuar, ele pode voltar a andar? Dona Teresa respondeu com cuidado. Os médicos disseram que há chance. Ricardo fechou o caderno novamente. Agora a situação era clara. O tratamento não havia parado por falta de esperança. Havia parado por falta de dinheiro. E pela primeira vez desde que aquela conversa começou, parecia que todos ali entendiam exatamente o que estava acontecendo. Ricardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois pegou o caderno azul e colocou novamente nas mãos de Dona Teresa. O tratamento não vai parar. A frase foi dita de forma calma. Sem discurso, sem dramatização. O gerente levantou a cabeça. Como assim? Ricardo respondeu de forma simples. Vamos criar um fundo interno para emergências médicas de funcionários. Ele apontou para o caderno. Esse será o primeiro caso. Algumas pessoas no saguão respiraram aliviadas sem perceber. Dona Teresa não respondeu imediatamente. Ela apenas segurava o caderno. Ricardo continuou. E a senhora não está sendo dispensada hoje. O gerente abriu a boca para falar algo, mas parou. Porque agora, a situação já não parecia mais a mesma. O equilíbrio da história havia mudado, e tudo tinha começado com aquele pequeno caderno azul. Algumas semanas depois, o saguão do prédio voltou à rotina habitual. Pessoas entrando, elevadores abrindo, conversas rápidas antes do expediente. Na portaria, Dona Teresa estava novamente em seu lugar. O caderno azul estava sobre a mesa ao lado do telefone. Agora ele tinha páginas novas. Uma delas estava aberta. Quando um funcionário perguntou como estava Lucas, Dona Teresa apenas virou o caderno alguns centímetros. Na página havia uma nova anotação, escrita com a mesma caneta azul. Primeiros passos com ajuda. Ela fechou o caderno lentamente, e o saguão voltou ao movimento normal.